De imediato, Lídia de Jesus. Bom dia. Bom dia, gente. Ainda é dia. Bom dia a todos e todas. Presente nessa audiência pública, os que estão assistindo pela TV Senado, na pessoa do senador Paim, que preside esta comissão, saúdo toda a mesa. E, em nome da FENASP, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estar discutindo esse tema tão relevante, perícia médica e a revisão dos benefícios previdenciários, que não está dissociado da discussão central que está na ordem do dia, que é o rumos e perspectivas da Previdência Social brasileira. É um tema palpitante que está aí na ordem do dia. Quero fazer um parêntese para lamentar, mais uma vez, a ausência do representante do Ministério do Planejamento, do representante do Ministério do MDSA, da representação do INSS. É lamentável, porque hoje tem uma riqueza de debate, os trabalhadores da Previdência Social discutindo os rumos da sua casa. Os que estão aqui estão de parabéns, e os que estão no seu local de trabalho, que, na verdade, é a razão de existir da Previdência. Porque se fosse por conta das gestões temerárias que nós temos, se fosse considerar a ingerência política cotidiana que a gente tem, a Previdência não existiria mais. Então, esses trabalhadores estão aqui hoje, e os que estão no local de trabalho, laborando, atendendo os segurados nas condições mais adversas, nas condições mais precárias, está de parabéns. É uma pena que os gestores não vejam assim. Mas tem uma razão, porque, como disse muito bem a Edvânia, não é essa a previdência que eles querem, que eles desejam, né? Por que ouvir o que a gente tem a dizer, né, nesse contexto de seguridade social, que foi tão bem colocado aqui pelos meus colegas que me antecederam? Então, na verdade, a ausência já diz tudo, né? É o compromisso que se tem com a Constituição. O atual presidente, o primeiro ato da sua gestão foi desmantelar o sistema de previdência, né? A parte que mais interessava foi para a Fazenda, que é a parte da gestão que interessava, o restante foi para o MDSA. Não, com todo respeito ao MDSA, mas não tem, na compreensão nossa, não tem a missão do MDSA é outra, né? Então, simplesmente foi jogado a instituição lá, e na última audiência que nós tivemos com o secretário, soltou os olhos a fala, no sentido de dizer que é como se a Previdência... não tenho funcionários, não tenho... É como se tivesse jogado de qualquer forma. Então, na verdade, os trabalhadores, no seu dia a dia, é que realmente segura a instituição. Porque se fosse por conta dessas gestões temerárias, certamente o sistema não existiria. Na lógica do ajuste fiscal, o governo Temer tem acelerado a política de redução de investimentos em políticas públicas. Vide a PEC 55, as contrarreformas da trabalhista, a terceirização. Na verdade, trata-se de rasgar a Constituição de 88, como bem foi dito aqui. Rasgar a Constituição, que foi uma luta, uma brava luta dos movimentos sociais na década de 80. Então, na verdade, o que está acontecendo nesse momento é realmente rasgar a Constituição. A finalidade é levar o superávit primário para pagar os juros da dívida. Nessa casa, várias vezes, já teve debate aqui, o senador Paim está de parabéns, tanto na frente contra a reforma da Previdência, tanto na recente CPI criada, e outros debates que, na presença da Auditoria Cidadã, com a presença da Auditoria Cidadã da Dívida, nós já vimos bastante essa discussão, mas
Não custa, haja visto que está sendo transmitido, reforçar e rememorar que em 2016, 2,5 trilhões foi o pagamento dos juros da dívida. O que restar, o que sobrar é para as outras coisas. Na verdade, uma dívida que não foi contraída... Só para ajudar, eu achei excelente, nós vamos levar para a CPI da Previdência esse raciocínio, e a Fatuarelli já está confirmada. Mas é bom que você fale aqui também. Na verdade, uma dívida que não foi contraída pelo povo brasileiro. Na verdade, a dívida pública abocanha a metade do orçamento do ano, para justamente agradar o mercado financeiro, justamente para agradar o mercado financeiro. E o mercado financeiro, a boca do mercado financeiro é grande, eles não se contentam com pouco. Esses trilhões para o mercado financeiro é pouco. Então, para isso, é importante a gente contextualizar, que é por isso que atacam a Previdência da forma que está atacando, e é uma reforma... eles próprios dizem, né? Tem a pachorra de dizer que a reforma é uma das piores dos últimos tempos, de 90 para cá, né? Vamos fazer agora porque os outros não fizeram. Tem que ser draconiana assim, porque os outros não fizeram dessa forma. E se sustentam no que há de pior, né? Sustenta, como já foi dito aqui pelos colegas que me antecederam, por uma casta chamando de casta para ser agradável, né, de parlamentares nunca visto, né, na história. E por isso, senador, a gente, toda vez que viemos aqui, nós fazemos essa deferência à sua pessoa, porque esse é o exercício do verdadeiro parlamentar. Esses outros estão a serviço do mercado financeiro. Então, através do voto desses cidadãos que não têm nenhum compromisso com o povo, é que o governo tenta passar a reforma, tanto a reforma da Previdência quanto a reforma trabalhista. Mas, com certeza, como foi dito, foi visto aí no áudio, a resposta do povo na rua fará com que essa reforma não passe. Essa reforma não passará. Essa reforma não passará. Esse momento dessa discussão um momento ímpar, de uma crise sem precedentes do nosso país, uma crise da ética, moral, sobre todos os aspectos, nunca visto, né? E por isso a população brasileira tem que se levantar. A população brasileira tem que entender que essa representação que tomou de assalto o poder não vai, de forma alguma, respeitar os direitos sociais duramente conquistados nesses últimos anos. Por isso, é fundamental que, no dia 24, estejamos nas ruas em defesa do sistema previdenciário, em defesa da cidadania, em defesa da soberania do Brasil. Não a PEC 287, não a entrega do sistema de previdência brasileiro. A previdência social não é problema, conforme dizem alto e bom som nas redes de TV comprometidas com o sistema de corrupção também. A previdência não é problema, ela é solução. É uma das maiores distribuidoras de renda desse país. Contra as reformas trabalhistas e terceirizações que precarizam o direito dos trabalhadores. Eleições diretas já. Sim ao serviço social na Previdência Social. Sim aos técnicos administrativos, que é a razão de existir da Previdência. Não à ingerência política, não só dos parlamentares que tomam de assalto a Previdência,
mas também de associações que dizem representar os trabalhadores, médicos, mas tão somente está de plantão para buscar as migalhas que sobram. Não para o engrandecimento do país, mas para também fazer a fila junto desses corruptos que entregam a nossa nação. A hora é agora. Se a gente não se levantar, será muito tarde depois. Previdência pública já, não ao desmonte, não à corrupção que se instalou no nosso país. Eleições diretas já. Muito bem, muito bem. Lídia de Jesus, representante da